Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao meu canal. Eu sou Laude Santiago, estou trabalhando já há algum tempo com o projeto Escola de Paz. Eu estou bem feliz com algumas devolutivas que tenho recebido, alguns que chegam para mim e falam comigo, às vezes como a gente já combinou ali, né? Manda nas redes sociais. Então hoje a gente vai aproveitar, né? Essa rede que está aí convidando a gente a falar sobre isso, que estamos borbulhando um pouquinho sobre isso, furando a bolha, digamos assim, e o projeto Escola de Paz não está vindo para ensinar, não é? A questão não é ensinar, mas sim propor uma conversa, um diálogo, analisar como que é que a gente está educando os nossos filhos, né? Como que tá essa geração de agora, como que eles estão chegando nas escolas, como que a gente consegue ver que essas crianças, né, também querem se colocar tão presentes aí, né, querem falar, querem se expressar. Então, é uma forma de conversa, tá? A partir do momento, né, que a gente fala de um projeto como Escola de Paz, é algo tão grandioso, né? A gente sempre teve escola para os filhos, sempre existiu escola para crianças, adolescentes, né, adultos, né? Não tem como a gente ensinar a ser pai, ensinar a ser mãe. Por quê? Porque cada família se organiza de um jeito. E isso está muito claro, né? Mesmo eu que idealizei esse projeto, pensei nesse projeto, isso está bem claro para mim, que não tem como ensinar. Mas o que a gente pode fazer? Conversar sobre. Toda vez que a gente abre para o diálogo, para a conversa, para eu estou aqui para te ouvir, ou você está aí do outro lado da tela para me ouvir, já é um passo adiante, tá? Então, no vídeo de hoje, nós vamos falar algumas coisas bem básicas, assim, mas que, acreditem ou não, parece que caiu em desuso. Vamos para o vídeo? Olha só, rotina, regras, respeito, limites, barra, educação familiar. Já ouviram falar sobre isso? Talvez não, né? Não com essas palavras. Então, veja bem, quando a gente está falando de educação familiar, a gente vai estar aí falando da palavra educação, porque alguns casos, né, e muitas conversas, nós já ouvimos que educação vem de casa, né? Assim, quanto mais antiga a pessoa, né, mais essa frase está fresco aqui na memória. Nós agora que estamos ali, não, mas tem um contexto, mas tem isso, tem aquilo, né? Vamos colocando algumas regras, né? Já que vamos falar de regras, vai colocando algumas regras pelo meio. Porém, a criança ela vai nascer em um ambiente familiar. Esse ambiente que a criança nasceu, ele já vai ter ali a sua rotina, a sua regra, né? Como que essa família se organiza, tá? Tudo isso a criança vai aprender como? Vivenciando. Não vai existir assim, a mãe parar para falar para a criança, olha, aqui em casa funciona assim, assim, assim. Com o tempo, quando ela tiver ali um pouquinho maior, na faixa etária ali de uns 4 para 5 anos, a gente já começa a usar bem mais essa frase. Aqui em casa funciona assim, assim, assim. Até uns 3 aninhos, a criança ela vai aprendendo com o exemplo. Vocês já devem ter visto vários vídeos onde mostra criança com adulto, o adulto joga papel no lixo, a criança vai lá, joga papel no lixo. Se o adulto joga papel na rua, a criança vai e faz o quê? Joga papel na rua. Então, são exemplos bem simples, mas que é real. As crianças, eles são reprodutores de comportamento. Ou seja, eles reproduzem o que eles vê, o que eles escutam, o que a gente tem, né? Os 5 sentidos aqui que habitam no nosso organismo, né? Que está aqui dentro de nós. Então a gente vai sentir, a gente vai ouvir, a gente vai enxergar, né? E a gente vai
paladar vai se alimentar. Tudo isso faz parte. E a criança desde bebê. Se vocês prestarem atenção num bebê quando ele nasce, ele está saindo de um mundo que ele conhecia e entrando em outro mundo, não é verdade? Então, quando ele nasce, eles já abrem os olhos, já começam a olhar tudo ao redor. Por mais que, né, isso venha sendo preparada para a chegada desse bebê, quem que está se preparando? A mãe, o pai, a família, né? O bebê, para ele é tudo novo. Então, ele vai procurando os olhos. Quem que ele reconhece logo de primeiro? A mãe, né? Porque, afinal de contas, ele passou um período ali de 8, 9 meses junto com a mãe, tá? Então, a gente sabe que o cheiro da mãe, o colo da mãe, o jeito da mãe, a voz da mãe, tudo isso foi passado para a criança, né? É um laço muito forte que existe entre a mãe e a criança. Agora, quando a gente for falar de família, a criança ela vai reproduzir aquilo que ela vive. Existem alguns casos de algumas crianças que muitas vezes não reproduz, né? Mas é poucos casos. A maioria vai fazer o quê? A família é uma família agitada. Então, a criança já vem mais agitada, mais falante, mais participativa. A família é uma família mais, né, reclusa, mais tranquila, mais quietinha. A criança, às vezes, vem para esse lado também, tá? Isso é sempre que acontece? Claro que não. Existe sempre a exceção, né? Que pode ocorrer numa família, que às vezes tem um monte de pessoas que são agitadas e vem um ali no meio quietinho, né? Pode acontecer sim, tá? Mas como que a criança aprende, né? Ela vai aprender através desses métodos de vivência, num primeiro momento, até mais ou menos ali 2, 3, né? 4 aninhos, tudo que elas observam, elas reproduzem e vai internalizando. O nosso cérebro é um computador fantástico que vai armazenando ali de formas que, isso pode, isso não pode, né? E no momento que também os pais vão começar a dizer não, sim. Por que que o não ele é mais firme, né? Porque ele vem sempre uma questão de que isso aqui está fugindo à regra, ou isso aqui está te colocando em perigo, isto não vai dar certo. A gente que é mais velho já sabe que pode ter uma consequência sobre aquilo. Então a gente olha para a criança e fala não, aquele não mais firme. E o sim, ele acaba sendo uma parte de que tudo que não é dito não, então é sim. Certo? Então, quando ocorre isso, alguns pais que eu atendi, atendo ainda, às vezes chega para mim e fala assim: mas engraçado, ele nunca falou isso, ou ela nunca falou isso. Olha, pode não ter falado na sua frente, pode não ter falado junto com você, mas em outro ambiente está falando. Por quê? Porque ele se sente um pouco mais de liberdade quando não está perto da família, porque a família tem a sua regra. Então, quando a gente fala de regra, a gente tem que saber que a regra ela tem que ser bem clara, tem que ser simples e clara. Por exemplo, a regra do banho. Vamos tomar banho. Então, eu tomo banho de que jeito? Eu lavo embaixo dos braços, eu lavo atrás da orelha, né? Então, é uma regra básica, onde a criança consiga entender. Com o passar do tempo, ela vai fazer isso no automático. Ensinado pela mãe, ensinado pela família, ensinado pelos pais, pelos avós, e chega uma hora que ela começa a fazer no automático. Alimentar. Então, no primeiro momento, a mãe dá de comer, depois começa a ensinar a criança a pegar com uma colher, por quê? Porque a criança não pode se machucar. E depois, quando ela já tiver uma habilidade de segurar, passa-se a utilizar o garfo, passa-se a utilizar a faca. E isto ela vai aprendendo, observando ou sendo mostrado para ela, ensinado para ela. Existem algumas coisas que acontecem que a gente fala assim, como isso aconteceu? Então, toda vez que a gente para analisar que a criança está saindo fora da regra,
e eu não digo para essa criança o porquê que ela não pode sair daquela regra, ela vai testando, tá? Criança testa limites, sim. Ela vê até onde dá. Então, ela pede aqui, né? Um exemplo como se eu fosse a mãe. Chega e fala com a mãe. Mãe, eu gostaria de ir na casa do meu colega. Eu digo, não, não vai. Mas não digo por quê. Então, ela vai lá pro pai. Pai, eu gostaria de ir na casa do meu colega. O pai fala, ah, tá bom, pode ir. Então, ela já volta para a mãe e diz assim, mãe, o pai deixou eu ir na casa do meu colega. Entenderam como ficou ali? Ela achou o quê? Uma brecha. Por isso que os adultos em torno da criança têm que conversar a mesma linguagem. Então, por que você não pode ir na casa do colega? Porque não é o horário, porque às vezes é uma família que eu não conheço muito bem, não sei como que é as regras da família, eu tenho que combinar com um adulto responsável por essa outra criança, eu tenho que saber onde você está, né? E essa mesma fala tem que partir do outro adulto. Ó, você já falou com a sua mãe, você já falou com o teu pai, o que que ele disse, eu vou conversar com o teu pai, vou conversar com a tua mãe, vamos decidir em conjuntos, e daí a gente decide se você pode ir ou não. Já foi comprovado, né, que as crianças fazem testes com a gente, sim, o tempo todo. Eles nos testam. Às vezes a gente fala assim, não, eles são inocentes. São inocentes, sim, para muitas coisas. Mas quando é algo do seu interesse, né, como já faz parte até do nosso instinto, a gente vai tentar, né? Como dizem por aí, o não eu já tenho, né? Então a gente vai buscar o quê? O sim, a aprovação. Então, quando a gente perceber que nós falamos a mesma linguagem, é que entra o limite. E a partir do momento que o limite chega ali naquela família e que daqui para lá eu não posso ultrapassar, porque foi em conjunto da família, foi conversado com a família que daqui para cá não pode se passar, a criança vai aprender a respeitar que é até ali. Eu só posso até aqui, porque todos da casa disse a mesma coisa. Ficou claro? Se não ficou, manda a perguntinha lá, seja aqui, né, nos comentários ou lá no direct, fala comigo através da rede social, que eu volto aqui e a gente conversa mais um pouco, tá bom? A partir do momento que eu tenho rotina, regras, respeito, limites nessa família que está organizada, eu vou ter a educação familiar. A partir do momento que eu tenho a educação familiar organizada, fica muito mais fácil de eu conseguir estruturar a educação escolar. Porque a partir do momento que essa criança vai estar num ambiente diferente do dela, ela vai carregar junto consigo essas regras, aquilo que está inerente dentro dela, aquilo que já faz parte dela. E ela vai demonstrar aquilo ali. Então, se ela sabe que os ambientes têm regras, que o quarto é o local de dormir, que a sala é o local onde eu assisto a televisão junto com a família, ou aonde eu vou jantar, onde eu vou me alimentar, que o banheiro é aonde eu tomo banho, no ambiente escolar ela vai entender esse tipo de regra também, porque tem banheiro, porque tem a sala de aula, porque tem os colegas e existem os ambientes dentro da própria escola, tá? Quando a criança chega bem estruturada, né, ou se não está tão bem estruturada assim, a família consegue se adaptar e sentar e conversar e se reorganizar, a criança flui e começa a se adaptar a esse novo ambiente. Porque todo o ambiente ele precisa ser reconhecido. Então, eu vou olhar o meu entorno. Lembra que eu falei do bebê? Eu vou olhar tudo ao redor, eu vou ver o que está me cercando, eu vou ter certeza aonde eu estou e daí sim eu começo a me manifestar. O bebê é através do choro.
Então, ele chora porque ele quer mamar, ele chora porque ele está molhado, fez xixi, né? Ele chora quando tá, sente dor, e a mãe vai aprendendo o quê? A diferenciar os sons dos choros da criança. E como que a mãe sabe? Porque são choros diferentes. E a criança vai crescendo dessa forma. Então, se eu chego num ambiente novo, eu vou primeiro conhecer o ambiente para depois eu começar a me comportar de acordo com aquele ambiente que eu cheguei. Para isso que serve toda essa estrutura que a gente falou: rotina, regras, respeito, limites, certo? Gente, muito obrigada para quem está contribuindo, né? É um assunto muito gostoso. Eu sei que ainda, né? É só eu falando daqui, vocês escutando daí, mas eu tenho aceito assim umas devolutivas, né? E via direct, via message, né? E até assim, às vezes pessoalmente mesmo as pessoas falam comigo. Essas devolutivas estão sendo boas. Então, o que que eu peço para vocês? Manda a devolutiva, diz o que você achou, o que você acha que pode melhorar, e eu vou estar tentando daqui melhorar esse projeto, tá bom? Ó, deixo o meu coração para vocês, um beijo e tchau, tchau.